Olá pessoal, mais uma vez estamos aqui para um vídeo. Vamos aproveitar essa oportunidade, né, que hoje é o Dia das Mães, maravilhosamente alegre, por a minha mãe ainda estar com vida, né, Dona Alcidina, graças a Deus, e também me alegrar por todos aqueles que ainda estão com suas mamães. Aproveitem, deem bastante valor a elas, porque o dia que elas se forem, vão chorar, vão sentir muita falta, ok? Bom, mas começando esse vídeo, eu quero começar de uma forma até estranha para vocês. Eu quero falar de 5 tipos de fêmeas, de mães de espécie animal, né? Das 5 que mais cuidam das suas crias, dos seus filhos, dos seus filhotes, tá bom? Então vamos rapidamente. Em primeiro lugar, fica o animal, né, que mais cuida da sua prole, que é o canguru. O canguru, ele cuida, a fêmea, né, tem ali a sua bolsa e tal, e quando ele nasce, fica ali na bolsa, mal cuidado. Ela é o quê? Super protetora. É um tipo de mãe, né, que muita gente não gosta, né, que é super protetora, porque fica cuidando o tempo todo, né, muitas vezes o filho já tá grande, mas ela quer cuidar. Segunda espécie, gente, que eu vou falar pra vocês, é aquelas que... Deixa eu voltar aqui pra segunda, tá? Só um minutinho. A primeira é o canguru. A segunda é elefante. A elefante, né? Elefante fêmea. Então, ela cuida muito dos seus filhotes, entendeu? Ela cuida de uma forma tão grande, tá? Que ela chama todas as outras fêmeas para virem paparicar, entre aspas, a sua cria. Então, cada vez que uma tem a cria, as outras vêm e vão festejar, paparicar aquele bebezinho dela. Que coisa mais linda, né? Isso no mundo animal que a gente tá dizendo, ok? Depois de elefante, nós temos também o urso polar. Urso polar. A fêmea, ela se alimenta muito, muito, muito. Porque ela já sabe que se ela não se alimentar bem, bastante, a cria não vai nascer. Então ela se alimenta bastante, ela fica lá na toca, de repouso, depois esperando a vinda do seu filhote, ok? E depois que o filhote nasce, ela ainda fica um bom tempo ali cuidando dele na toca, ok? Então esse foi o primeiro, o terceiro, aliás. Aí nós vamos pro quarto, tá? O quarto é o quê? O guepardo. O guepardo, a fêmea, ela leva 2 anos educando os filhotes para eles enfrentar a vida. Uma espécie animal que educa um filhote por 2 anos, porque aos 2 anos eles têm a capacidade já de procriar, ter suas próprias crias. E até então, a fêmea fica cuidando, orientando, ensinando a caçar, ensinando como viver ali na selva, ok? Aí nós temos também o quarto, né, que é... Não, o quarto é o orangotango. Tá? O primeiro é o canguru, o segundo elefante, o quarto urso, né, os 5... Não, o terceiro urso, o quarto o guepardo e o quinto orangotango. O orangotango, a fêmea, né, cuida dos seus filhotes, sabe por quantos anos, gente? 7 anos. 7 anos. E ela fica ali todos os dias fazendo novos ninhos e tal, porque eles não podem ir para o chão. Ela tem que ficar ali cuidando deles. Então nós vemos 5 exemplos, né, de fêmea animal que cuida dos seus filhotes. Aí eu quero ver o contrário agora,
na vida humana. Eu falei daquelas que cuidam, lá da vida animal. Aí eu vou lá para quem não cuida, as mães, as fêmeas humanas, que não cuidam, que são as piores mães. Quem são essas mães? Vamos lá? Primeiro, as que impedem a criança de nascer. Essas são as piores, né? As mães que impedem de nascer os seus filhos. A segunda, as que abandonam suas crianças, seus filhos, suas filhas, por N desculpas, né? Porque nem a fêmea lá do reino animal faz isso. Elas lutam pelos seus filhos. Elas lutam, se for preciso, elas matam, elas correm, elas carregam seus filhotes na boca, correndo para livrar do predador, ok? Então elas nunca os abandonam. Ela não sai correndo, fugindo para ter o melhor e o filho fica lá abandonado, ok? Então essas são as piores mães. Infelizmente existem. Terceiro, aquelas que impedem que o restante dos familiares amem e cuidem dos seus filhos, né? Tem aquelas que, por algum motivo maligno, elas não querem os filhos, mas também elas não querem que as outras pessoas, elas não querem que aqueles que amam as crianças cuidem delas. Elas não as entregam para aqueles que querem um filho, que querem uma criança, que querem cuidar. Elas não entregam. Essas são as mães, um dos piores seres humanos, e que a gente precisa orar muito, né? Para que não só o nosso país, como o mundo inteiro, seja curado dessas trevas que assolam muitas pessoas que poderiam ser chamadas de mãe, que poderiam estar com seus filhos, ou pelo menos passar para aquelas pessoas que amam as crianças e não fazem isso, tá? Depois nós temos aquelas que criam, mas elas criam por obrigação, por medo de serem né, criticadas, por medo, né, de serem tratadas mal, porque elas não são boas mães, porque elas abandonam seus filhos. Aí, então o que elas fazem? Elas criam, só que elas criam pior do que os animais criam. Elas criam de uma forma sem amor, de uma forma que nem os bichos criam os seus filhotes. Então, também é a quarta pior mãe que existe, da mãe humana, da fêmea humana, né? Nem vamos dizer mulher, das fêmeas humanas, né? Então, nós temos também a quinta, o quinto, né, item, que são aquelas que pensam, né, que pensam que permitindo, que sendo permissivas totalmente com os filhos, eles vão amá-la mais do que os outros filhos, vão amar aquelas mães que são chatas, entre aspas. Engano porque, inclusive eu estava vendo um vídeo até de um poeta que ele dizia, né, ele estava sendo entrevistado, e ele dizia que aos 18 anos ele queria ir no show, a mãe dele falou, não vai. Ele esperneou, não vai. A senhora pensa que eu vou te amar? E ela disse, eu não quero que você me ame, eu nunca te perguntei se você vai me amar. Eu quero que você me respeite e me obedeça. Então, essa mãe, eu me identifiquei com ela quando eu escutei isso. Por quê? Porque os filhos, enquanto eles estão ali dentro da tua casa, dependendo de você, eles têm só que te obedecer, te respeitar, e respeitar a Deus, e ouvir os conselhos, né? E para isso tem que ter uma mãe forte. Às vezes um pai também, mas hoje nós estamos falando das mães. Uma mãe forte, uma mãe decidida, uma mãe que não ama seus filhos mais do que ama a Deus. Porque se você permitir aquilo que Deus não quer que aconteça na vida dos seus filhos, se você permitir aquilo que Deus não permitiria na vida dos seus filhos, você está indo contra Deus. Quem somos nós para ir contra Deus? Quem somos nós?
quem somos nós. Então, eu agradeço a minha mãe por muita coisa, tá? Que ela, às vezes, exagerou um pouquinho, mas por meu bem. Mas eu agradeço muito a Deus por ela sempre estar sendo chata, entre aspas, falando que não pra mim. E às vezes eu achava ruim, muito ruim, né? Mas depois que a gente passa a ser mãe, depois que a gente, principalmente, passa a ser uma mãe cristã, e a gente quer agradar a Deus, e a gente quer que os filhos vão para a presença de Deus também, a gente não vai ser uma mãe permissiva, como está aqui uma das piores mães, aquelas que permitem tudo. E outra coisa, às vezes elas permitem porque elas não querem ter trabalho. Existem exceções, mas existem umas que fazem isso pensando que estão fazendo certo, mas existem umas que fazem isso porque educar dá trabalho, porque dá disciplina dá trabalho. E ela não quer ter trabalho, ela quer viver. E depois que a gente tem filhos, a gente não vive mais, a gente vive para Cristo e depois para nossos filhos. Mas ela quer viver a vida dela. E ela não quer ter trabalho com esses filhos. Então, também é um ledo engano, porque esses filhos não vão crescer emocionalmente. Esses filhos, eles não vão se desenvolver como pessoa humana. E ela vai ter trabalho pior lá na frente com esses filhos quando eles estiverem adultos. Então, um alerta para você, mãe, que é permissiva, achando que é uma boa mãe. Nós devemos ser uma boa mãe, não uma mãe boa. Porque se nós somos uma mãe boa, é aquela que faz tudo que os filhos querem, mesmo em detrimento da vontade de Deus. Se nós somos aquela que aceitamos o pecado dentro da nossa casa, que aceitamos o pecado, não, nós amamos incondicionalmente os nossos filhos, mas o pecado não pode entrar na nossa vida, nós não podemos concordar com o pecado. Por quê? Porque aí nós estamos levantando contra Deus, nós estamos dizendo, não, Deus, o Senhor não quer que faça isso, tua palavra diz, mas eu vou aceitar, eu vou concordar. E quando esses filhos estiverem diante de Deus para prestar conta, eles vão acusar você, eles vão dizer, você aceitou, você era cristã e você aceitou o meu pecado. Você tinha que me aceitar, mas não aceitar o meu pecado, mas você fez isso. Mas aí não tem mais como jogar a culpa, porque a culpa é dos dois. Porque os filhos também, eles vão ficar adultos e vão conhecer a verdade, eles podem mudar de vida se quiserem. Então, se chegar diante de Deus com essa desculpa, não terá desculpa nem mãe, nem filhos ou filhas. Porque Deus, Ele é justo, e aí Ele não será mais advogado, Ele será juiz. Então, nós devemos ter muito cuidado com esses tipos de mães, para nós não sermos. Às vezes dói o coração, mas você pensa, é pro bem deles. Eu preciso ser forte. Eu tive uma mãe forte, eu tive uma mãe decidida para criar gente, para ser honesto, para ser uma pessoa que não desagradasse a vontade de Deus. Mesmo com os erros, todos nós erramos, nós criamos nossos filhos, erramos demais, porque não existe uma receita de bolo para criar filhos. Mas quando nós somos cristãos verdadeiros, nós buscamos de Deus a força, a coragem, entendeu? Mesmo que sejamos, em parte, criticados ou não amados por um tempo, mas lá no final, embora às vezes a gente nem vai ver quando os nossos filhos vão agradecer por nós termos sido uma mãe assim, como eu agradeço hoje. Então, pela Bíblia, eu estava procurando uma mulher para falar sobre ela como mãe na Bíblia, e eu pensei, nossa, tem muitas mães na palavra de Deus que foram mães espetaculares, né? Principalmente a mãe do nosso Salvador Jesus Cristo e outras. Mas aí eu pensei em Ana, eu pensei em várias mães, Débora, sei lá, várias mulheres, várias mães. Mas aí, ontem Deus me deu a resposta através de um presentinho que eu ganhei, que falar sobre Ana. Aí eu vi que era uma confirmação de Deus para nesse momento eu falar sobre Ana, a esposa de Elcana, lá da Bíblia. E quem não conhece, está em 1 Samuel
do versículo 9, no capítulo 9 a 28, tá? Capítulo 1, de 9 a 28, no 1 Samuel, ok? Então lá fala da história de Eucana e de Ana. Então eu quero falar dessa mulher forte, essa mulher que não se intimidou, essa mulher que era criticada por ela não poder ter filhos, por ela ser estéril. E sabe quantos anos essa mulher orou para Deus dar um filho para ela? Por 25 anos ela orou. Às vezes a gente aqui como mãe está orando há 3, 4, 5, 10 anos pelo seu filho ou sua filha, e a gente acha que já orou demais. Nossa, eu quero resposta, a resposta não vem. Mas o tempo de Deus não é como o nosso. Ele vai fazer. Creia, mãe. Ele vai fazer no tempo certo. No tempo certo, da forma certa, da maneira que Ele quiser. Mas Ele vai fazer, Ele vai dar vitória. Então, apenas faça a tua parte, segundo a Bíblia. Faça a tua parte, segundo a Bíblia, que lá no final, talvez até você não esteja mais aqui na terra, talvez nós não estejamos mais aqui, mas os nossos filhos e filhas vão estar debaixo da promessa de Deus. Então, aquela mulher, ela chorava e orava por 25 anos seguidos. E aí um dia, ela chegou lá na igreja, né, no templo lá da época, e tinha um sacerdote lá, Eli, e quando ela chegou, ela sempre clamava e chorava baixinho para Deus. Ela chorava e gemia e chorava baixinho e falava baixinho orando. E aí ele falou que ela estava bêbada. Ele a interpretou mal. E ela disse, e ela não saiu do templo correndo e disse, eu vou embora porque você me criticou, porque você como líder espiritual não poderia fazer isso comigo, porque você teria que vir perguntar o que eu estou passando, você não sabe o que eu passo. Ela poderia fazer um drama, mas ela não fazia, ela só orava. E ela disse ao sacerdote nesse momento, ela disse, olha, ainda disse assim, sua serva, ainda se colocou como serva dele. Sua serva não está embriagada, sua serva está aflita, atribulada de espírito, porque está pedindo a Deus aquilo que tem pedido sempre. E ele disse, então, vai, e vai ser feito segundo a sua oração. E ali, quando ele falou aquilo, Deus ouviu e aconteceu. E foi diante da oração e da humildade dela que ela pôde ser a mãe do profeta Samuel. E ela já tinha prometido para Deus, se ela tivesse, ele desse um filho a ela ia cuidar dele, depois entregaria no templo para servir o Senhor. E assim ela fez, ela cuidou de Samuel primeiro. Ela não foi lá e colocou ele na porta do templo lá e abandonou, não. Ela cuidou dele e depois ela foi lá e entregou ele nas mãos do sacerdote para ele ser criado no templo como profeta de Deus. E eu fiquei assim muito de reler, né, que eu já li essa história de Ana algumas vezes, mas eu fiquei assim de Deus ter confirmado para mim, para eu tomar essa mulher como exemplo, para dizer aqui sobre ela como nosso exemplo de mãe, desde antes de nós termos nossos filhos, né? Quem não aqui orou pelos seus filhos no ventre, ou até antes de engravidar? Muitas mães cristãs oraram pelos seus filhos, e essa é uma atitude correta, e esse é um exemplo maravilhoso de Ana, que era humilde, que esperou com paciência e que acreditou até na última hora que o Senhor iria responder às suas orações. Eu quero deixar todos aqui nessa noite um feliz Dia das Mães, todas vocês que são mães e que realmente procuram ser cada dia melhores mães para agradar a Deus em primeiro lugar, e depois criar filhos saudáveis, tanto espiritual, quanto emocional, como fisicamente. Ok? Até o próximo vídeo. Deus abençoe a todos.